definirmos o nosso custo, nós precisamos de levar em consideração alguns pilares. Que pilares são esses, Emily? Os custos fixos, os custos variáveis, a margem de lucro desejada. A gente precisa ver ainda custos de depreciação de bens, impostos, taxas de maquininha de cartão, comissão de vendas, um valor aí que você vai ter que separar para poder investir no seu marketing. Então, o que são custos variáveis? Custos variáveis são aqueles que estão relacionados ao seu atendimento, são os insumos. Então, o que você vai utilizar e gastar para realizar aquele atendimento? Então, entra aí a touca, a sua luva, a máscara, o lençol da maca, descartáveis, produtos, tudo isso vai variar de mês a mês de acordo com o número de clientes que você atende naquele mês. Se por um acaso você não for MEI, que é o microempreendedor individual, você vai pagar por uma taxa que é o ISS de todo o serviço que você for realizar. Se você por um acaso for atender a domicílio, então você precisa colocar aí a gasolina que você vai gastar até para chegar à casa do cliente, você vai colocar o tempo também que você gasta, porque uma coisa é se você estivesse atendendo num espaço aonde o cliente viesse até você, você poderia ter um número maior de atendimentos. Uma vez que você vai se deslocar até o cliente, você vai perder um tempo entre um atendimento e outro. Então, tudo isso você precisa calcular para você conseguir achar o seu preço ideal de venda de serviço. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de uma limpeza de pele. O primeiro passo que você deve fazer é listar tudo o que você vai gastar para realizar esse procedimento. A luva, a touca, a máscara, todos os produtos relacionados que você vai utilizar. O passo 2 é listar a quantidade de itens que você vai gastar. Então, por exemplo, eu vou usar um palito, um palitinho daquele de picolé para espatular, eu vou usar um par de luvas, então são 2 luvas. Qual a quantidade de produto que eu vou utilizar? Hoje em dia, quando a gente trabalha com linhas de dermocosméticos, elas fazem e dão para o profissional o cálculo de rentabilidade. Então, que cálculo é esse, Emily? Seria uma média de quanto que você gastaria para fazer uma aplicação daquele produto, o quanto aquele produto ele rende. Então, através, por exemplo, desse cálculo, você consegue ter uma base de quanto material você está gastando. Então, recapitulando, no passo 2, você tem que listar a quantidade do que você vai utilizar. O passo 3 é ver o quanto você gastou naquele produto. Então, por exemplo, tem aqui uma caixa de luvas. Aqui a gente tem 100 unidades. Então, levando em consideração que para realizar um procedimento você vai gastar um par de luvas, ou seja, 2 luvas, essa caixa de luvas aqui com 100 unidades, ela vai me render 50 aplicações. Então, eu preciso fazer o quê? Pegar o valor total que eu paguei na caixa e dividir por 50 para eu achar o valor do meu custo. Então, quanto que tá me saindo para utilizar um par de luvas numa aplicação, num serviço de limpeza de pele. E assim você deve fazer com cada um dos seus itens, com a máscara que você vai utilizar, com o papel da maca, com o lençol descartável, com a touca da sua cabeça, com absolutamente todos os itens descartáveis e também com os produtos. Finalmente, depois que você tiver feito esses 3 passos, a gente vai para o passo 4, que nada mais é do que o valor que você vai chegar para então definir qual vai ser o valor do seu serviço. Os custos fixos, diferentemente dos custos variáveis, eles não estão diretamente ligados com os mesmos serviços. Por quê? Porque os custos fixos significam o quê? Eu vou dar alguns exemplos. Aluguel do seu espaço, água, luz e internet. São custos fixos não porque o valor deles não muda, mas porque todo mês, independentemente de você ter ou não cliente, você vai ter que arcar com essa despesa mensalmente.
Então a gente precisa também entender essa diferença para que a minha empresa ela possa ter um lucro necessário para que eu pague os meus custos fixos. Uma coisa muito importante que se você ainda não fez, você precisa fazer é separar a sua conta pessoal e a conta empresarial, a conta do seu negócio. Não misture essas duas contas, não misture esses dois valores, porque o que entra na sua empresa não é necessariamente o seu salário, porque dali você vai precisar tirar o dinheiro para fazer todos os pagamentos de taxas, de investimento em marketing. A retirada que você vai fazer mensalmente, ela tem um nome e ela se chama Prolabore, que significa pelo trabalho. Então essa é uma retirada que você vai fazer mensalmente pelo trabalho que você realizou, mas não é a entrada total, caixa total de recursos que entrou na sua empresa. É muito importante que você tenha uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência é um dinheiro que você vai guardar todo mês para que a sua empresa tenha condições de andar caso aconteça alguma coisa, tá? O ideal seria que a gente tivesse uma reserva de pelo menos 6 meses. Qual seria o valor dessa reserva? O valor dos seus custos fixos. Então, se alguma coisa acontecesse com você e você não pudesse trabalhar por um período de tempo, você deveria ter guardado 6 meses desse valor para que você consiga pelo menos manter o aluguel e as suas contas em dia, tá? Mas se você não conseguir ter os 6 meses, logo que você abrir o seu negócio, pelo menos um mês. Então, é importante que todo mês, depois que você pegar o valor total do caixa, que você tire também uma reserva de emergência. Existe um valor que a gente também precisa fazer uma reserva mensalmente, que muitos profissionais não fazem e nem sabem, que se chama depreciação de bens. Então, quando você adquire algo para sua clínica, para o seu espaço, um equipamento novo, um móvel novo, ele tem um tempo útil de vida. Voltando. Então, quando você adquire um equipamento novo para sua clínica, ele tem um tempo útil de vida. E aí é importante que você faça uma reserva também mensal pela depreciação desse bem. Porque quando ele estiver estourando o prazo do tempo de vida útil dele, você possa estar adquirindo um novo equipamento sem precisar desembolsar uma quantia muito grande da sua reserva. Então, por exemplo, se você adquirir uma alta frequência que custou R$600 e o tempo de vida útil delas fosse de 60 meses, você tem que dividir esse valor de R$600 por 60 meses e aí essa quantia seria a quantia que você teria que fazer a reserva todo mês para que quando você precisar comprar uma nova alta frequência, você não precise desembolsar um valor muito grande. Então é isso, pessoal. A gente não tem como ignorar certas coisas na área da estética. E eu falo que esse é o elefante rosa que tá bem ali no meio da nossa sala, que a gente às vezes não quer olhar para ele, mas não tem jeito. Para a gente ter o nosso próprio negócio, a gente vai precisar saber dessas coisas. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ativem os sininhos de notificação para receber novos vídeos no meu canal. Se inscreva, deixe seus comentários, dá o seu like. Se inscreva também na nossa página no Facebook e no Instagram. Então é isso e até o próximo vídeo.